Olá, boa noite, bem-vindos ao quarto webinar com Leandro Batista. Desta vez a termografia no uso do pêndulo Osiris. Como é habitual, o Leandro tem-nos brindado com alguns dos seus resultados com a radiestesia através do pêndulo Osiris, mas desta vez uma novidade. Temos a possibilidade de, pela primeira vez, ter um instrumento que é capaz de comprovar realmente alguns dos resultados obtidos através da terapêutica da radiestesia via ondas devidas à forma. Leandro, boa noite. Boa noite, António. Muito obrigado. Gostava então só aqui fazer uma pequena correção. Gostaria de agradecer a todos a participação neste novo webinar e agradecer uma vez mais o convite pelo próprio IPRAD. E hoje vos trago de facto um tema muito interessante que é a termografia no uso do pêndulo Osiris. No fundo, é uma forma de nós conseguirmos comprovar como o pêndulo Osiris funciona e de facto ver o impacto que ele exerce sobre a nossa própria biologia. Portanto, se repararem, nós temos aqui uma imagem da câmara. Esta é exatamente a câmara que estou a utilizar, que eu posso mostrar-vos. É esta. Mais à frente depois vou mostrar-vos ligada. Eu gostava de abrir esta apresentação com uma frase muito interessante de Belizal, em que diz que o verde negativo foi patenteado em 1936 em vista de aplicações diversas, como o frio, que jamais foram publicadas, mas talvez possamos ver um dia em que produzindo o verde elétrico, a partir da energia elétrica, infinitamente mais potente que as formas que utilizam aparentemente a energia natural local. Tivemos a oportunidade de ver o emprego do verde magnético no último estágio de um câncer. O verde elétrico é muito perigoso e leva à morte lenta. Isto, de facto, é uma frase muito importante que fala da importância do verde negativo e da forma como o próprio Belizal já tinha feito o registro da sua patente acerca desta prática de verde negativo no sentido do uso do frio. E hoje vamos falar sobre a termografia que fala exatamente da parte quente e da parte fria dos nossos corpos. Aí temos uma imagem do laboratório onde temos Belizal, no fundo junto à pilha que chamamos a bomba C30. Os pontos que vamos abordar hoje são os fundamentos e pressupostos. Vamos fazer uma breve introdução, falar sobre os instrumentos de trabalho que são utilizados, algumas aplicações práticas e vamos fazer a parte extremamente importante, que é a grande novidade, que é a análise comparativa de termogramas. Vamos apresentar algumas conclusões e, como sempre, deixar questões em aberto e fazer uma recomendação de obras. Então, nunca é demais referir que é imperativo termos um sólido conhecimento do método clássico de radiestesia, seja francesa ou belga, integrado numa metodologia de trabalho aliada a uma boa prática investigativa. O conhecimento das ondas de forma de DNL, a aplicação do verde negativo Chaumery e Belizal e o branco é a condição essencial nesta prática. No fundo, esta teoria tem vindo a ser construída com base na pesquisa dos textos produzidos por Enel, seguida de uma leitura atenta dos escritos de Rabatin, Chaumery, Belizal e dos próprios conteúdos ilustrados de uma forma brilhante por António Rodrigues nos seus livros. Recordo ainda que a todos aqueles que queiram iniciar esta prática de pesquisa, para além de precisarem ter um estudo completo em radiestesia, em boas escolas, que devem ter um sólido conhecimento do trabalho destes autores. O método que está na base desta investigação está praticamente estabilizado e, nesse sentido, em breve estará pronto para ser disseminado junto daqueles que queiram desenvolver esta prática investigativa e, assim, generalizar-se o mais possível a eventualidade de resultados semelhantes com operadores diferentes. Aceitei então este convite do IPRAD para apresentar mais resultados e conclusões deste estudo. Uma tentativa de continuar a motivar aqueles que me ouvem para colaborarem ativamente no desenvolvimento deste método e também para demonstrar que a radiestesia pode ter uma boa componente prática e investigativa. No fundo, passamos o tempo sempre a reclamar que não temos estudos suficientes. Acabamos por ter que, por deixar a mostrar, podemos nós próprios desenvolver esses mesmos estudos. Eu tenho formação base em radiestesia científica, radiestesia cabalística, instrumentos de radiestesia, geobiologia, termografia clínica, microsemiótica oftálmica, a famosa ideologia médica, medicina ayurveda, hipnose clínica, naturopatia, investigação em ciências sociais com especialização em psicologia clínica e social, entre outras formações. Vou dar aqui uma breve introdução à história da termografia. Como é que tudo surge? Bem, a termografia surge pela primeira vez com Hipócrates,
ou seja, ele descobre que após aplicar argila no corpo do indivíduo, as zonas que secavam mais rápido referiam-se às zonas onde existia um aumento de calor corporal. E também reparou que essas mesmas zonas tinham alguma patologia. No fundo, o aumento de calor corporal em determinadas zonas do corpo é um sinal de doença nesse mesmo local. Sabe pessoas que o calor do corpo resulta de 3 fatores determinantes. Através da taxa de metabolismo basal controlada pelo sistema nervoso central e por hormonas produzidas, no hipotálamo, que controlam a temperatura corporal, quando há uma descida grande e súbita, são assim ativados os mecanismos de compensação, provocando o aumento de calor primeiro do corpo e a própria vasoconstrição para conservar o calor. Na tireoide, que regula os mecanismos de adaptação lenta ao frio, e nas suprarrenais, que provocam um aumento súbito de temperatura, mas de curta duração, pela libertação de noradrenalina e adrenalina. E aqui eu gostava de lançar-vos um pequeno desafio, um dia que possam ir a uma praia onde haja argila, experimentem colocar argila no corpo, fotografem, e depois que tenham um amigo ou uma amiga que possa tirar as fotografias, e à medida que ela vai secando, observem as zonas que secam mais rápido e depois façam uma constatação como é que estaria essa vossa zona do vosso corpo. Diagnóstico por termografia. Então este diagnóstico tem por base as assimetrias térmicas, chamadas delta, entre as metades paralelas do corpo e as diferenças térmicas em áreas distais ao redor de toda a região. Aqui temos uma imagem do peito, da glândula mamária, em que dá para perceber ali entre a zona da axila e a parte inferior do peito, estamos ali a fazer uma análise do diferencial térmico, para percebermos qual é o diferencial da energia, da própria temperatura, porque é esse diferencial que nos vai permitir saber se a hipertermia ou hipotermia registada se é um fator patológico mais grave, se é menos grave, no fundo vai dar da gravidade da lesão. Por outro lado, temos também a comparação com a lateralidade, ou seja, vamos comparar a glândula mamária direita com a glândula mamária esquerda. Se repararem na imagem colorida, mais à direita, temos, onde está ali aquele círculo, temos a glândula mamária direita, tem ali o processo de uma hipotermia, que é típico de uma fibrose quística, e temos uma hipertermia na glândula mamária esquerda, na zona superior, que pode ser já qualquer coisa como o início de determinadas patologias. No fundo, significa que há ali um aumento do fluxo sanguíneo. Para este estudo, utilizei uma série de instrumentos. Ora bem, foram utilizados o pêndulo dos Reis, penso que já todos conhecem este famoso pêndulo. Também utilizei o Osiris 4 baterias, 4 discos. Assim como o pêndulo Isis, com 6 discos. E o próprio pêndulo Atlante. Também foi utilizado o biómetro bovino, que tem aí uma imagem no ecrã, algumas folhas de registro e a famosa máquina de termografia que está aqui. Ora bem, então, resultado das aplicações de todos estes instrumentos. No fundo, que conclusões chegámos e que estudos foram feitos? Temos aqui um primeiro caso em que esta pessoa apresentava dores nas costas. Portanto, ela apresentava dores naquela zona que está dentro do retângulo. Foi feita a imagem termográfica e esta é a imagem antes da aplicação do Osiris. Após a aplicação do Osiris e do Isis, foi feita nova imagem termográfica e desta vez, se repararem, a zona hipertérmica, a zona mais avermelhada, está a diminuir. Portanto, começamos a ter ali alguns laranjas no redor da zona vermelha. O que significa que o processo inflamatório, há uma diminuição do processo inflamatório, por um lado, por outro lado, há uma diminuição da concentração sanguínea naquela mesma zona. Ao fim de 10 minutos de aplicação, claramente, a zona hipertérmica está mais dissipada, portanto começa a haver ali mais verdes, que é a cor normal da temperatura do nosso corpo. Ao fim de 40 minutos, se repararem, ainda está mais liberto, mas temos ali uma pequena alteração na zona central, parece-lhe um vermelho mais vivo. De facto, esta pessoa relatou que ao fim dos 40 minutos, está naquela posição sentada, começou a ter uma ligeira dor naquela zona da coluna, mas tem a ver com uma patologia da própria pessoa. Ao fim de 7 dias, repetimos a fotografia, o termograma, e o curioso é que na zona onde ela sofria de dor, neste momento não há qualquer registro de dor.
há de facto uma zona de hipertermia na zona superior, na parte acima do retângulo, que é toda aquela área vermelha, em que nessa zona foi feita referência de uma sensação de parestesia. Ou seja, podemos pensar que poderá ter a ver também com a própria roupa ou com o aperto do próprio sutiã, enfim. Não foram feitas, não se pode ser grandes conclusões sobre aquela hipertermia registrada na zona superior, uma vez que ela tinha uma blusa vestida. Um outro caso que nós temos é uma dor de dentes na área frontal do maxilar. Ou seja, temos então uma dor localizada naquele retângulo, em que, se repararem, temos ali uma hipotermia. Ao aplicarmos o Osiris e o Isis, a zona hipotérmica tornou-se uma zona hipertérmica, há um aumento de temperatura, no fundo há um aumento do fluxo sanguíneo naquela área. Neste caso, após 60 minutos de aplicação do Osiris e do Isis, voltamos a registrar ali uma zona de hipotermia. O curioso é que esta hipotermia coincide com uma placa em que esta pessoa tem exatamente naquela zona. Portanto, houve um aumento de temperatura, no fundo não é um aquecimento da placa, mas houve um fluxo sanguíneo para toda aquela zona para tratar a questão da dor e depois começa a haver a estabilização energética. Ao fim de 7 dias, como podem observar, já temos ali uma zona de hipertermia normalizada. Um outro caso prende-se com dor do joelho. Ou seja, esta pessoa relata uma dor naquela zona, no joelho, é feita uma fotografia termográfica em que se registra ali uma ligeira hipotermia. Após a aplicação do Osiris, aquela hipotermia gera uma hipertermia, ou seja, uma área mais quente. Por sua vez, ao fim da aplicação do Isis, esse calor dissipa-se e começa a ficar mais frio novamente. E, por fim, ao fim de meia hora, está ainda mais fria, mas com uma temperatura já normalizada e já sem dor. Temos aqui um outro exemplo de gânglios aumentados sobre a mandíbula, do lado direito, em que naquela área é a localização dos tais gânglios. Foi feita então a primeira fotografia de termo, antes da aplicação do Osiris, onde podem reparar que há ali por um lado temos uma hipotermia associada ao osso do maxilar, por outro da mandíbula, peço desculpa. Depois temos ali as zonas de hipertermias, mais laranja, mais amarelo. Após a aplicação do Osiris, aquele laranja e amarelo transforma-se em vermelho, portanto há um aumento significativo da temperatura, no fundo há ali uma zona termogénica de hipertermia, em que significa que há um aumento do fluxo sanguíneo naquela zona. Após a aplicação do Isis 6, há uma diminuição desse mesmo calor, e ao fim de 10 minutos após a aplicação de ambos os pêndulos, se repararem, há uma clara mudança na própria temperatura na zona aplicada. E, ao fim de 8 dias, a zona está praticamente limpa. 8 dias após a aplicação do Osiris novamente, portanto, ao fim de 8 dias foi feita nova aplicação. Antes da aplicação está tudo verdinho, tudo normalizado, faz nova aplicação, há novamente um aumento da temperatura e, após a aplicação do Isis, confirma-se uma vez mais a baixa temperatura. Temos aqui um outro caso, que são dores na cervical, em que na zona dorida apresenta ali um processo de hipertermia. Após a aplicação do Osiris 4, há um aumento novamente dessa hipertermia, no fundo como se houvesse um exacerbado a dor, mas sem dor, porque com este aumento de temperatura a dor começa a dissipar-se. Após a aplicação do Isis, há uma diminuição da temperatura no local. E agora vamos fazer uma análise comparativa de todos estes casos. Se repararem, o que é que temos aqui em comum? Ora bem, se observarem bem, temos em todos os casos, antes da aplicação do Osiris, temos uma determinada temperatura, e em todos eles, após a aplicação do Osiris, há um aumento significativo da temperatura desse local. E após a aplicação do Isis, há um dissipar desse mesmo calor. No fundo é como se aquele fluxo sanguíneo naquela zona fosse dissipado e, no fundo, a temperatura começasse a normalizar. Verifica-se então, 7 dias depois, que continua o corpo a sofrer alterações e, ao fim de 7 dias, a energia está estabilizada.
que é que se pode retirar daqui? Ora bem, há aqui algumas perguntas que ficam em aberto. Primeiro, o verde negativo perturba a ação nociva dos agentes patogénicos ou inativa a mesma? Bem, nós não sabemos se ele perturba ou se inativa. O que é um facto é que há aqui uma alteração e garantidamente há uma perturbação. Se vocês repararem, na zona termogénica, ou seja, há um aumento da temperatura e depois de repente há uma diminuição de temperatura, o que é um facto é que a pessoa perde os sintomas, nomeadamente ao nível da dor. A dor diminui bastante. Quais são as evidências que contrariam o potencial efeito placebo da aplicação do penbosídeos? Bem, é muito fácil. Se temos aqui uma evidência física em que há uma alteração biológica do fluxo sanguíneo em uma determinada zona com a aplicação do osíris, então claramente não será um mero efeito placebo. Qual é a duração dos efeitos atingidos? Bem, não conseguimos responder aqui qual é a duração efetiva destes efeitos. Sabemos que pelo menos 7 dias ela existe. Ou seja, nestes casos, temos aqui a indicação de pelo menos 7 dias. Noutros exemplos, que já fizemos em webinars anteriores, como vocês viram, chega a ser até um período muito superior a 7 dias. Chega até a ser um mês. Agora, que outros impactos este verde negativo tem no organismo e na área circundante à zona da aplicação? Ora bem, curioso é que toda a zona envolvente à zona da lesão, também ela fica hipertérmica, ou seja, há um aumento de temperatura nessa mesma zona. E quando aplicamos o ISIS, há uma dissipação e um alargar dessa mesma temperatura, ao mesmo tempo que dissipa, ela vai se espalhando pelo corpo. No fundo, é como se o sangue fosse espalhado pelo próprio organismo. Aqui o que acontece é que há um suavizar da dor. No fundo, todos os tecidos à volta da zona lesionada acabam por entrar num processo de regeneração. Vamos agora apresentar algumas conclusões das observações realizadas. Ora bem, com a aplicação do osíris, a emissão do verde negativo, verifica-se assim um efeito termogénico na área de aplicação e na área circundante. Após a aplicação do ISIS, a emissão do branco, verifica-se uma harmonização térmica em toda a área para a temperatura normal do corpo, os famosos 37,5 graus centígrados, com melhoria dos sintomas. Após 7 dias, continuamos a registrar uma harmonização térmica na área tratada, acompanhada por uma melhoria contínua dos próprios sintomas. Podemos assim dizer que com a emissão do verde negativo, com o penbosídeos, assiste-se a um maior fluxo sanguíneo no local e na área envolvente, que se reflete no aumento térmico e consequente melhoria dos sintomas. Após a emissão do branco, com o pêndulo ISIS, verifica-se uma estabilização da temperatura no local, que resulta numa regeneração dos tecidos e que se mantém por algum tempo, pelo menos 7 dias, conforme os exemplos apresentados, e que se reflete por um ajustar térmico à temperatura normal do corpo. Há outros casos em que se pode observar que esta regeneração ocorre por períodos superiores, com melhoria dos sintomas, como já vimos em webinars anteriores. Nenhuma prática, e isto é extremamente importante, pode ser iniciada sem que seja feito um estudo prévio do evento a estudar. Neste caso, através da radiestesia, com gráficos, tabelas e o pêndulo Val dos Reis. O verde negativo perturba a ação nociva dos micro-organismos, ajudando na asepsia do tecido vivo, assim como no próprio tratamento desse mesmo tecido. Deve assim ocorrer um período mínimo de 3 dias completos entre cada 2 aplicações do osíris 4 para que haja uma boa regeneração dos tecidos. E já vimos que o que é que acontece? No fundo há uma estimulação do fluxo sanguíneo, então temos de deixar o corpo reagir e no fundo estabilizar essa mesma temperatura que foi aumentada e esse fluxo sanguíneo que foi estimulado. Entre cada 2 aplicações, o verde negativo continua ativo e a trabalhar nos tecidos. Contudo, ainda não é possível determinar o tempo máximo de regeneração entre cada 2 aplicações. Sabemos alguns casos que são 7 dias, sabemos outros que são 15 dias, mas lá está, ainda não sabemos o tempo máximo, porque ainda não temos estudos suficientes para dar esse tipo de resposta. Outra coisa importante é que todas as observações devem ser medidas radiestesicamente e ser devidamente registadas em folha própria e, se é possível, com suporte de fotografia ou vídeo, para, no fundo, documentar toda a prática que fomos fazendo. Há algumas questões que se mantêm abertas e que já vêm de trás, que já vêm, no fundo, de outras práticas, dos outros webinars que nós falámos, de outras experiências que fomos fazendo. Ora bem, continuamos com algumas questões em aberto, que já falámos sobre elas nos webinars anteriores. É a emissão do verde negativo que
perturbação nociva dos agentes patogénicos ou inativa à mesma. Os resultados obtidos podem ser replicados? Quais são as evidências que contrariam o potencial efeito placebo na aplicação do pêndulo Osiris? Bem, já fomos aqui neste exemplo que, de facto, potencial efeito placebo é um pouco difícil. Qual é a duração dos efeitos atingidos? Até o momento sabemos que são 7 a 15 dias. Que outros impactos este efeito negativo tem no organismo e na área circundante à zona da aplicação? Vimos neste exemplo que temos um aumento da temperatura da zona de aplicação que se estende às áreas circundantes. Os resultados são obtidos pela influência do operador e ou pelo tipo de emissão do verde negativo. É uma questão interessante que carece outros operadores para que possamos fazer comparações. Aqui eu vou recomendar agora algumas obras que são importantíssimas para que possamos fazer um bom aprofundamento deste conhecimento, como as obras de Enel, Galizal, Chameril, Lafoix, António Rodrigues e o próprio Turrene. No fundo, estes são alguns títulos, algumas obras que aconselho a este tipo de prática. Entretanto, vou deixar-vos com a surpresa no próximo webinar. António, passo então a palavra. Para este será então o 5º webinar, com desta vez uma surpresa. António Rodrigues vai estar connosco a falar um bocadinho sobre alguns aspectos sobre as pirâmides, a construção das pirâmides, sobre o funcionamento e se realmente existem alguns vestígios, algumas evidências da utilização da prática da randomância. Na altura não existia radiestesia, se existiria alguma prática que se utilizasse o pêndulo ou uma varinha e que ficasse um pouco ligada a esta área. Vai ser muito interessante no dia 27, não percam. Relativamente ainda à apresentação este webinar do Leandro, está de parabéns mais uma vez, realmente um trabalho excelente, os resultados falam por si, é se calhar um dos primeiros estudos que se conhece em que há uma tentativa de acompanhar as práticas terapêuticas da radiestesia com uma instrumentação mais física e que nos permite comprovar visualmente, através da termografia, dos tratamentos no antes, no durante e no depois, e ficamos com uma ideia realmente que alguma coisa se está a passar no organismo e fica um pouco mais distante a ideia de placebo e o funcionamento da psique humana. Ficamos apenas pela ação das emergências da forma causadas através da prática do pêndulo Osiris. Muito bem, Leandro, muito obrigado. Mais uma vez, o Instituto IPRAD tem o prazer de partilhar estudos feitos através dos nossos associados e ex-formandos. É um prazer encontrar pessoas que trabalham de forma tão dedicada como o Leandro. Ficamos à espera dos próximos webinars com outros participantes e esta é uma das funções do Instituto IPRAD, ajudar a divulgar a radiestesia no mundo e a apoiar as pessoas que estão a fazer práticas de investigação no campo. Muito obrigado a todos, mais uma vez, e boa noite. Boa noite, Leandro. Obrigado a todos, obrigado por esta participação e muito boa noite a todos.